Olá, tudo bem? Meu nome é Milton, sou diretor da DC Comunique e agência Google Partner. Estamos dando continuidade nos vídeos que a gente está gravando sobre as características de um empreendedor de sucesso. No vídeo passado a gente falou sobre alguns aspectos da meditação e etc. Passou um exercício. Então, se você não assistiu, é interessante que assista, porque são aspectos importantes para a gente chegar em determinados pontos fundamentais para que a gente possa cada vez mais ir se aprofundando nisso que é para conquistar os objetivos. Então, são um conjunto de fatores muito importantes para que a gente possa conquistar nossos objetivos, já que a máquina humana é a máquina mais perfeita já inventada em todo o universo, né, que a gente conheça, pelo menos, né? Claro, e ele dá uma possibilidade maravilhosa da gente ir cada dia mais e desenvolvendo essas possibilidades humanas. Então, para começar, né, gostaria de estar contando uma lenda de uma embarcação no qual tinham várias pessoas que estavam em alto mar ali, né? E aí, todas se divertindo, brincando, etc e tal, quando de repente uma pessoa grita, homem ao mar, e todo mundo desesperado foi lá ver o que estava acontecendo, muitas vezes, muitas pessoas olhando para aquela cena e etc e tal, quando de repente um corajoso vai lá, pula na água, começa a nadar e vai salvar a pessoa ali que está se afogando, né? E quando ele consegue retirar aquela pessoa de dentro da água ali, e aí todos, a hora que ele saiu, todo mundo aplaudindo, e ele muito bravo, né, com uma cara de muito bravo, ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, ele com aquela cara de bravo, né? Falou assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim, eu gostaria de saber quem foi que me empurrou dentro da água. Ou seja, existem determinadas situações na vida da gente em que a gente precisa de um empurrãozinho para conquistar determinados valores, né? E esse conhecimento é para que a gente possa junto, né, e somando esses valores, trocando ideias, né? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que você dando seus comentários, você fazendo determinadas observações, a gente pode ir melhorando, né? E fazendo isso que é o mais importante, que todos nós como uma fogueira, coisa que a gente já falou em vídeos passados, um ir aquecendo o outro dando força, para que cada dia mais a gente possa estar chegando nos nossos objetivos, porque uma coisa é certa, né? A gente tem um potencial humano maravilhoso, com certeza, inexplorado. E isso é algo que a gente vai estar buscando explorar nesses vídeos para que cada vez mais, a gente possa perceber esse mundo maravilhoso que existe dentro de cada um de nós. Só que é fundamental que a gente entenda que a natureza ela não dá saltos, não existe nenhuma possibilidade da gente instalar o dedo e a gente se transformar, por exemplo, num atleta olímpico, num pianista e etc e tal. Existe ali algo que é um trabalho, né? Uma continuidade de propósitos. Se a gente for ver, né? Por exemplo, um atleta olímpico, ele tem uma continuidade de propósitos muito grande, né? Ele que conquista uma medalha olímpica, ele trabalhou muito em cima. E a gente for ver, né, as diferenças que fazem toda a diferença, qual é a diferença, de repente, do primeiro lugar para o segundo lugar, para o terceiro lugar, né? E os outros que não ganharam medalhas. Pode ter certeza que todos se esforçaram, mas um detalhe ou outro pode fazer toda a diferença, né? Isso que a gente está querendo falar e passar nesses vídeos aqui, porque esse potencial humano, o poder da ação, né, fazendo, trabalhando as imperfeições que a gente tem dentro de cada um de nós, vai fazer com que a gente tenha essas diferenças, esse potencial humano tão maravilhoso. Existem 3 tipos de pessoas no mundo, né, no qual a gente tem que perguntar para a gente quem é que a gente quer ser nesses 3 tipos de pessoas. Então vamos lá, existem aqueles tipos de pessoas que nem percebem o que está acontecendo. Coisas vão andando, e a pessoa vai vendo, vai passando, ela nem se dá conta de tudo que está acontecendo no mundo. Existem o segundo tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que sabem que as coisas acontecem. Tudo bem, maravilhoso, bacana, sabe, né? Conversa muito bem sobre tudo que está acontecendo e etc e tal. Só que existe o terceiro tipo de pessoas, que é aquelas que fazem as coisas acontecer. E para que a pessoa faça as coisas acontecer realmente, ela tem que ir se transformando, né? Transformando detalhes, né, dentro dela, para que ela possa realmente alcançar os objetivos dela. Mas isso só depende dela, num esforço contínuo até a busca dos seus objetivos. E claro, é óbvio que isso vale muitíssimo a pena, né? Porque conquistar os objetivos é o sonho de todo ser humano que tem aqui sobre a face da Terra, e aí conquistar, consequentemente, a sua felicidade, né? E é interessante, hoje eu queria estar falando sobre um aspecto muito importante,
que é os dois tipos de aprendizado que a gente tem, né? Então o cérebro ele tem dois sistemas mentais de aprendizado independentes que são muito interessantes e muito maravilhosos para que possa absorver o conhecimento. Então ele absorve o conhecimento que vem de fora para dentro e existe também uma percepção do conhecimento de dentro para fora. E quando a gente une esses dois conhecimentos, a gente chega muito mais longe. Então, por isso que a gente falou, por exemplo, sobre os aspectos da meditação. Que dentro desses aspectos da meditação, a gente consegue perceber, a gente vai aprendendo, vai buscando todo o conhecimento, né, através de nossos estudos, faculdade, e o estudo, de repente, que você está se especializando em algo que você queira, etc, etc, etc. O importante é que esse conhecimento de fora para dentro, ele vai sendo acumulado, só que nem sempre ele é tão bem absorvido quando, de repente, a gente pode fazer uma meditação para chegar em determinados estados e fazer com que exista um equilíbrio desse conhecimento que vem de fora para dentro e esse que surge através de uma inspiração, de uma intuição, e etc e tal, que vem através de uns processos ali quando a mente está em silêncio. Por isso a gente falou da meditação e hoje a gente vai estar falando em aspectos um pouco mais profundos disso, né? Por exemplo, Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Olha só que coisa tão significativa. A imaginação, ela tem um poder de criação muito grande, né? A gente vê, por exemplo, isso num arquiteto, né? Primeiro ele imagina todo o que ele vai fazer, depois ele vai botando ali no papel e ele consegue cristalizar, de repente, ali uma casa, um projeto que ele está fazendo. Então, nesses momentos de meditação, que a gente está ali silenciando a mente, colocando a mente num estado mais tranquilo, etc e tal, a gente vai podendo perceber e colocar todo esse conhecimento que vem de fora para dentro em uma ordem mais clara e perceptiva de tudo o que acontece dentro de cada um de nós. A gente organiza todo esse conhecimento, vamos dizer assim, tendo muito mais clareza. Por isso a pessoa chega em estados de inspiração, de imaginação, de tranquilidade, de paz, tão importantes e tão fundamentais para que a pessoa, de repente, possa organizar todos esse mundo de conhecimento que a gente tem de fora para dentro e ele consegue se fixar em determinadas áreas cerebrais muito importantes, né? Então a gente, de repente, tem um insight, tem algo que a gente percebe muito mais claramente quando a gente está em estados de meditação, por exemplo. Então, no vídeo passado, a gente falou sobre aquele estado que a gente vai fazendo ali uma respiração profunda, né? Então eu falei, se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, assista para que não fique muito longo esse vídeo. Tá? Então convido você a assistir Características de um Empreendedor de Sucesso, o vídeo anterior, para que não fique repetitivo tudo isso. Então, que a gente faça respirações profundas e depois, o que a gente vai fazer? Né? Depois de você estar numa posição confortável, faz determinadas respirações profundas ali. Assim, é interessante que você faça uma média de 7 vezes, que a gente já começa a ficar num estado mais tranquilo, mais pacífico, a mente não fica naquela loucura da correria do dia a dia. E aí, depois de fazer respirações profundas 7 vezes, a gente vai buscar uma palavra que tenha força, que busque que a gente tenha uma paz, uma harmonia, uma tranquilidade para que surja esse insight, essa imaginação e essa possibilidade de estar organizando todo esse conhecimento que a gente vai estar adquirindo. E é interessante, a gente pode pesquisar aí na internet que você vai ver que quase todos os grandes cientistas, quase todos os grandes descobertos da humanidade, foi quando a pessoa estava nesse estado tranquilo, né? Em qual ele conseguia ali perceber e ter um insight muito maior de qual era o caminho que ele tinha que seguir, qual realmente era a coisa que ele tinha que fazer mais claramente. Quantas e quantas vezes a gente busca determinadas coisas e a gente tem determinada dúvida, será que eu vou por ali ou por aqui? Claro, é óbvio que a gente tem que se esforçar ao máximo para ter todo esse conhecimento, mas através da meditação, através de uma organização, porque a meditação ela dá a possibilidade de a gente organizar todo esse conhecimento, a coisa vai ficando muito mais clara, mais nítida, mais cristalina e surgem insights maravilhosos de qual caminho a gente tem que seguir, né? E dando também continuidade de propósitos maravilhosos na vida da gente, tão fundamental. Se existe algo que é uma característica muito, muito, muito importante de um empreendedor de sucesso, é continuidade de propósito. Tem claro os objetivos e ele vai cada vez mais buscando os objetivos, se qualificando nesses objetivos, né? Claro, não adianta nada a pessoa querer ser, de repente, um médico e ela não vai fazer faculdade, isso não tem o menor cabimento, né? Ela tem que fazer a faculdade,
Só que o interessante é que ela seja o melhor médico, que ela tenha claros insights, né? Que ela tenha uma imaginação, que ela tenha uma percepção. Não sei qual é o seu objetivo, né? Mas de repente um empreendedor ele tem que ter claro ali o que ele quer para que ele possa galgar aquilo, sabendo que a natureza não dá saltos, cada vez mais buscar qualificar os seus objetivos, tendo força, tendo motivação, tendo coragem e todos os outros aspectos que a gente já falou no vídeo, mas em outros vídeos. Agora, nesse, né, então a gente falou sobre a importância de estar em estados de relaxamento para que possa cada vez mais atingir determinados estados de harmonia, de paz, de serenidade, para que surja esse insight que a gente está falando. Então, na questão da respiração, é fundamental que a gente se sente numa posição confortável e, como foi falado no vídeo anterior, faça respirações longas, né? Bem longas, bem profundas, como foi explicado. Não vou explicar de novo, que foi falado já no vídeo passado, tá? Então, faça essas respirações longas e depois, posteriormente, já estando num estado mais de tranquilidade, ele busca se concentrar apenas em um único objetivo. Claro, assim, bem claro mesmo, que seja uma palavra de força, né? Uma palavra que transfira, que dê harmonia, que dê paz, que dê tranquilidade, porque aí pode ficar tranquilo. Você vai fazer isso e você vai verificar que surgem determinados insights, clareza do que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Vai surgir claro isso. Vai assim, nossa, é isso, tenho certeza absoluta que é esse o caminho. Claro, de novo, a natureza não dá saltos. Em primeiro ponto, vai acontecer que a gente começa a perceber que os nossos pensamentos, existem milhares de pensamentos, e sentimentos e coisas que de repente a gente nem se dava conta. A gente continua no foco ali, no objetivo de estar se concentrando em uma única coisa, que seja uma palavra. Harmonia, por exemplo. Então você vai, depois dessas respirações profundas, e faz essa palavra, fala essa palavra, por exemplo, bem tranquilo, mentalmente, ou fala a mesma palavra, né? Então lá, harmonia. E repete essas palavras várias vezes, para que se chegue em um estado. Esse é o ponto, um estado de harmonia, de paz, de tranquilidade, para que surja e clareie a mente determinadas coisas que a gente precisa fazer, tá ok? Então, isso são os pontos que eu queria estar passando nesse vídeo, e é importante que tenha essa continuidade de propósito, já que a máquina humana, ela tem um potencial ilimitado, né? Então, que importante que é que a gente explore essa máquina humana, que nem na história de hoje que a gente falou, né? Imagina se ninguém desse um empurrãozinho naquele corajoso, né, que se jogou ao mar e salvou aquela pessoa. Isso é só para ilustrar um pouco de como é importante que, através de um certo empurrãozinho, a gente vá descobrindo todo esse potencial humano e vá percebendo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações, que nos levam a conquistar nossos objetivos ou não. Mas por que não? Por que, já que eu tenho esse potencial humano tão poderoso, por que não conquistar? Já que é algo que vai me fazer feliz, que vai me dar a capacidade, de repente, de ajudar muitas pessoas e etc e tal. Não é verdade? Então, gostaria de dizer, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que sempre a gente vai estar passando toques, coisas fundamentais, para que a gente possa cada vez mais ir somando nesse potencial humano maravilhoso que nos leva a ter essas características de um empreendedor de sucesso tão fundamentais para que a gente possa atingir nossos objetivos, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o poder dos hábitos, sobre como construir determinados hábitos que nos levam a ter força de vontade, continuidade de propósitos, força, vontade, tenacidade, até que a gente possa cada vez mais conquistar nossos objetivos. Tá certo? Então deixe os seus comentários, se inscreva no nosso canal, participe, que vai ser uma honra muito grande para a gente poder interagir, estar conversando e falando sobre esses assuntos que nos levam a esse despertar e essa conquista dos nossos objetivos. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir nossos vídeos, um grande abraço e te espero no próximo vídeo. DC Comunique, agência Google Partner.